Olá e bem-vindos. Sabe aquela cena clássica? Fim de um dia longo. Você está tentando fazer o jantar e uma criança entra em colapso total porque, sei lá, a cor do copo não é a que ela queria. Nossa, quem nunca? Ou a frustração de um dever de casa que não sai, que vira uma tempestade de lágrimas. Esses momentos, de estresse, de frustração, eles são o pão de cada dia para quem cria uma criança. E a gente sempre se pergunta: como é que eu preparo eles para os desafios maiores que a vida vai trazer? Exato. A nossa conversa de hoje vai direto nesse ponto. Como podemos, de fato, criar filhos resilientes? E para nos guiar, a gente tem um material bem rico. Artigos e entrevistas com vários especialistas em psicologia familiar e infantil e um estudo bem denso da revista Frontiers in Psychology. Um material excelente. E a nossa missão aqui é desmontar aquela ideia antiga de que resiliência é um traço de personalidade, sabe? Aquela coisa de que ou você tem ou você não tem. A gente quer tratar a resiliência como um músculo que pode ser treinado. E o mais importante, buscar estratégias que funcionam na prática, no meio do caos do dia a dia. E essa mudança de perspectiva é a chave de tudo, né? Durante muito tempo a gente ouviu falar em crianças resilientes como se fosse tipo uma categoria, quase um superpoder que já nasce com a pessoa. Isso. A própria Associação Americana de Psicologia, a APA, define resiliência como a capacidade de se adaptar bem à adversidade. É uma definição boa, mas ela é um pouco estática. O que a ciência mais recente mostra é que é um processo muito mais complexo e, felizmente, bem mais ensinável do que a gente pensava. Então não é sobre nascer com uma armadura emocional. De jeito nenhum. O estudo que você mencionou de março de 2025, da Frontiers in Psychology, A Arte da Resiliência, ele é muito claro nisso. A conclusão deles, depois de analisar décadas de pesquisa, é: não existe um perfil de personalidade resiliente. Nossa, isso é libertador. É muito libertador, não acha? Tira aquele peso de achar que, se seu filho é mais sensível ou ansioso, ele está fadado a não ser resiliente. O estudo mostra que a resiliência é uma dança entre o temperamento da criança, o suporte da família, o ambiente da escola. E até fatores sociais, né? Exato. Não é uma coisa só, é um ecossistema. Um ecossistema. Gostei dessa imagem. E esse estudo ele não para por aí, né? Eles propõem um modelo para a gente entender como essa dança acontece na prática. Criaram um modelo que chamam de ART, que são as iniciais em inglês para reconhecimento, repensar e adaptação. Em português a gente pode pensar em RRA, é um modelo integrador e muito, muito útil. Ok, RRA. Parece um pouco teórico, vamos tentar tornar isso concreto. Como é que isso funciona na prática? Digamos, a criança está montando uma torre de blocos enorme, super orgulhosa, e sem querer o irmão mais novo passa e pumba, derruba tudo. Caos instalado. Como o modelo RRA se aplicaria aí? Perfeito exemplo. O primeiro passo é o reconhecimento. É ajudar a criança a identificar o que ela está sentindo e pensando. Em vez de dizer, não foi nada, para de chorar. Que é o nosso primeiro impulso, muitas vezes. É o primeiro impulso. Mas o ideal seria validar. Nossa, você tá muito frustrado e triste agora, né? Você trabalhou tanto nessa torre. É reconhecer a emoção e o pensamento de meu trabalho foi destruído, sem nenhum julgamento. Certo, validar o sentimento em vez de minimizar. Já é um desafio. E o segundo R, de repensar. O repensar é a fase de reavaliação. Depois que a emoção inicial baixa um pouquinho, é ajudar a criança a mudar a perspectiva. Seria algo como: foi muito chato o que aconteceu, mas sabe, você é um ótimo construtor. Será que a gente consegue construir uma ainda mais legal? Ou talvez uma diferente? Você não nega o problema, mas abre a porta para reavaliar a situação. De desastre total para um contratempo que a gente pode superar. Isso. Você mostra que existem outros caminhos. E por último, a adaptação. A adaptação é a ação. É quando a criança, com esse suporte, ajusta o comportamento dela. Ela pode decidir começar a construir de novo, talvez chamando o irmão para ajudar, ou decidir fazer outra coisa. Ela se adaptou à nova realidade em vez de ficar paralisada na frustração, sabe? Entendi. O que esse modelo mostra é que a resiliência é essa sequência. Sentir, pensar sobre o que sentiu e agir de uma nova forma. É uma habilidade que conecta emoções,
pensamentos e o contexto. Isso muda tudo, porque transforma o pai ou a mãe de um solucionador de problemas para um treinador de habilidades. Mas para que essa criança se sinta segura para passar por esse processo todo, imagino que ela precise de uma base muito sólida antes mesmo da torre de blocos cair. Por onde essa construção começa? Começa no primeiro dia de vida. E nisso todas as fontes são unânimes. O alicerce de tudo é o que a psicologia chama de apego seguro. A psicóloga Marilô Pérez descreve isso de uma forma muito bonita. Como ela descreve? É o vínculo onde a criança sabe, no fundo da alma, que as necessidades dela de afeto, de aceitação e de ajuda para se acalmar vão ser atendidas. É a criança que cai, se machuca e corre para os pais porque sabe que ali vai encontrar conforto e segurança. É o tal do porto seguro. Exatamente. Uma criança com apego seguro se sente fundamentalmente valorizada e protegida. Isso não quer dizer que os pais são perfeitos ou que atendem a todos os desejos. Claro. Significa que, quando o mundo fica assustador ou frustrante, existe um lugar para voltar, se regular e depois tentar de novo. Sem essa base, qualquer técnica como o RAH fica meio flutuando no vazio. É como tentar aprender a nadar com medo de que não tenha ninguém para te segurar se você afundar. Faz todo sentido. E essa ideia do porto seguro me leva a pensar no farol, que é o exemplo dos pais. Uma das psicólogas, a Sofia Rademacher, diz algo que me marcou muito. Os pais que entendem a resiliência como uma adaptação flexível, que sabem pedir ajuda e mantêm uma visão realista das dificuldades, são esses que estão construindo a base neuroemocional dos filhos. Nossa, isso é muito forte. É muito forte. Quer dizer que a resiliência dos filhos começa, na verdade, na nossa própria resiliência. Começa totalmente aí. As crianças são como esponjas, elas absorvem muito mais o que a gente faz do que o que a gente diz. Não adianta nada fazer um discurso sobre calma e paciência para a criança e 5 minutos depois gritar com alguém no trânsito ou surtar porque a internet caiu. Culpa detectada. Falar é fácil, né? Mas a pressão para ser esse modelo de calma o tempo todo é enorme. Como um pai ou uma mãe que já está no limite do estresse consegue modelar calma sem parecer falso ou simplesmente explodir? Essa é a questão de $1 milhão. E a resposta que as fontes dão é surpreendentemente humana. Não se trata de ser um monge zen, trata-se de ser autêntico no processo. Ser autêntico? Como assim? A criança vê um adulto se frustrar, dizer em voz alta, nossa, eu tô ficando muito irritado com isso. Preciso respirar 1 minuto e se afastar por um instante. Isso é uma aula de resiliência muito mais poderosa do que ver alguém que nunca se abala. Porque mostra o processo real, né? Exato. Ela aprende que sentir raiva é normal e que existem estratégias para lidar com ela. E aprende sobre a reparação também. Se você perde a calma e grita, voltar depois e dizer: filho, desculpa, eu estava muito estressado e não deveria ter gritado. Vamos conversar? Ensina sobre responsabilidade, sobre consertar relações, que é outro pilar da resiliência. Ufa, isso tira um peso das costas. Não é sobre perfeição, é sobre o processo e a reparação. Então tá, temos a base do apego seguro e o exemplo dos pais. Mas e no dia a dia? Como a gente cria oportunidades para a criança praticar, para exercitar esse músculo? E aqui entra uma das ideias mais contraintuitivas e brilhantes das fontes, vindas de novo da Sofia Rademacher. Ela defende o que chama de pequenas doses de incômodo cotidiano. A ideia é que a resiliência não é forjada em grandes traumas, mas sim nas pequenas frustrações do dia a dia. Pequenas doses de incômodo. Isso soa como algo que muitos pais hoje em dia tentam evitar a todo custo. A gente vive na era de resolver tudo para eles imediatamente. Exatamente. E é aí que, com a melhor das intenções, a gente pode estar atrapalhando. Os exemplos que ela dá são super simples. Ter que esperar a sua vez de usar um brinquedo no parquinho. Perder uma partida de Uno. Perder uma partida de Uno, receber um não para um segundo sorvete, cometer um erro num desenho e ter que decidir se apaga ou começa de novo. A tendência natural é resgatar a criança. Não chore, mamãe compra outro sorvete amanhã, ou deixa que eu conserte seu desenho. Então o que a Rademacher sugere? Deixar a criança sofrer. Não, de forma alguma.
A chave não é o abandono, é o apoio estratégico. A frase dela é marcante. A resiliência se constrói no cotidiano, não nas grandes crises. Em vez de resolver, a postura do adulto deveria ser de validação e encorajamento. Algo como: eu sei, é chato perder, mas foi um bom jogo. Quer jogar de novo amanhã? Ou para o desenho. Entendo que você está frustrado. Tenta você primeiro. Se precisar de uma ideia, eu tô aqui. Você envia 2 mensagens poderosas. Eu vejo o seu sentimento e eu confio na sua capacidade de lidar com isso. E isso conecta perfeitamente com o que a outra psicóloga, Mariló Pérez, fala sobre as características que a gente quer construir: autonomia, resolução de problemas, perseverança. Se a gente não deixa a criança sequer tentar resolver um pequeno problema, ela nunca vai desenvolver essas habilidades. Vira um ciclo vicioso perfeito. Se a criança é sempre resgatada, ela aprende que não é capaz e que a frustração é algo insuportável que precisa ser eliminado por um adulto. Por outro lado, a criança que supera esses pequenos obstáculos, ela constrói um histórico de competência. Um histórico de competência, gostei. Ela pensa: ok, isso é difícil, mas eu já lidei com coisas difíceis antes. Isso constrói o otimismo e autoconfiança que as fontes falam. Ela também aprende a pedir ajuda de forma mais eficaz, não como um sinal de desespero, mas como uma estratégia para resolver um problema, o que é um sinal de força. Fica muito claro como a teoria e a prática se costuram. Então, além de permitir esses desconfortos controlados, que outras ferramentas mais proativas os pais podem usar para ir construindo essa base? As fontes trazem uma caixa de ferramentas bem prática. A psicóloga Carolina Plato, por exemplo, sugere algumas estratégias muito concretas. Uma que eu acho fantástica é manter um diário de conquistas. Um diário de conquistas. Como isso funciona na prática, especialmente com crianças pequenas que não escrevem? Ótima pergunta. Para os mais velhos, pode ser literalmente anotar no fim do dia 3 coisas que eles conseguiram fazer ou que os deixaram orgulhosos. Para os pequenos, pode ser um pote das conquistas. Ah, legal. Onde a gente coloca um feijão ou uma pedrinha colorida para cada desafio superado, como conseguir amarrar o sapato ou dividir um brinquedo. Ou pode ser um mural de desenhos que representam esses momentos. O objetivo é o mesmo: treinar o cérebro da criança para focar no que ela é capaz, fortalecendo a autoestima, que é o combustível da resiliência. Genial. Simples e visual. O que mais tem nessa caixa de ferramentas? A Carolina Plato também fala em incentivar novas metas. E não precisam ser metas grandiosas, sabe? Pode ser aprender a andar de bicicleta sem rodinhas, montar um quebra-cabeça de mais peças, ou até mesmo ajudar a pôr a mesa por uma semana inteira. O ato de se propor a fazer algo, praticar e conseguir, gera um sentimento de agência, de controle sobre a própria vida, que é fundamental. E por último, ela destaca esportes e jogos de construção, como o Lego. E por que especificamente essas atividades? Porque são verdadeiros laboratórios de resiliência em miniatura. Nos esportes, a criança aprende a lidar com regras, a trabalhar em equipe, a celebrar vitórias e, crucialmente, a lidar com derrotas. A parte mais difícil. A mais difícil. E nos jogos de construção, ela planeja, executa, vê o plano dar errado, se frustra, adapta e tenta de novo. São atividades que ensinam, pela experiência, todo o ciclo R-R que a gente falou no início, de uma forma lúdica e natural. Fantástico. Acho que o quebra-cabeça está montado. Se a gente fosse amarrar tudo que a gente conversou, o que ficou de mais importante para mim foi, primeiro, essa ideia libertadora de que resiliência não é um destino, é um processo, uma habilidade. Aquele modelo RRA, reconhecer, repensar, adaptar, é um ótimo mapa para isso. Sem dúvida. Segundo, que a fundação de tudo é esse sentimento de segurança, o apego seguro, e que o nosso maior superpoder como pais é o exemplo que a gente dá. Não sendo perfeitos, mas sendo honestos sobre as nossas próprias lutas e reparações. Exatamente. E terceiro, talvez o mais acionável de tudo, é que o treino acontece nas pequenas coisas, nos desconfortos do dia a dia. É tirar um pouco as rodinhas emocionais e confiar que eles conseguem pedalar, mesmo que caiam um pouco. Exato. E é importante voltar à experiência de quem está nos ouvindo. A meta não é aplicar um manual de perfeição, é ter consciência.
É olhar para o leite derramado na mesa, não apenas como uma bagunça a ser limpa, mas como um micromomento. Uma oportunidade para a criança praticar resolução de problemas. O que a gente faz agora? Pega um pano. E produto, praticar a paciência e o apoio. É um crescimento que acontece junto, para a criança e para nós. Um crescimento mútuo, gosto disso. Isso tudo me leva a um último pensamento, uma provocação para quem nos escuta refletir durante a semana. As fontes deixam muito claro que as crianças aprendem a lidar com o estresse nos observando. Então a questão que fica é, se a gente parasse para analisar as nossas reações, não só os nossos grandes problemas, mas as pequenas frustrações deles, o brinquedo que quebra, a nota baixa, a briga com o amigo, o que a nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, a nossa pressa em resolver, está realmente ensinando a eles sobre como lidar com as dificuldades da vida, muito além do que qualquer discurso que a gente faz.